Olá, tudo bem? Eu estou aqui com a Thaís Martin, com o André Moreira. Nós vamos bater um papo hoje sobre inteligência artificial, né? Vamos lá. Coisa que mudou a nossa vida muito nos últimos 3 anos, mais ainda, né? E a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravação de fato, né, Thaís? E tudo muda o tempo inteiro, né? E a gente escutou essa semana que passou, não foi, André, um mote interessante, enquanto você dormia, né? E agora as coisas estão acontecendo também enquanto a gente dorme. Exatamente. E a gente está tendo dificuldade de acompanhar toda essa dimensão que está reinventando, né, remodelando nossa existência, né? Eu vejo dessa forma aqui, o olhar um pouco de médico dá essa questão, né? Então hoje aqui a gente vai estar conversando com a Thaís, né, para conversar sobre os desafios, né, e como empreendedores, médicos, né, podem se preparar para essa nova onda, para esse novo momento que já está sendo disruptivo, vamos chamar assim, mas e que de fato, principalmente na medicina, que é um tema muito importante que a gente vai conversar, como é que o médico pode se aliar? Porque combater não tem como, né? Como é que ele vai olhar dessa forma, o olho no olho do paciente e o paciente embaixo do braço com uma IA generativa? Como é que você vê isso, Thaís? Vamos lá, eu acho que primeira coisa, prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. E o que a gente tem falado, né? A evolução agora dessa tecnologia é muito mais rápida do que as que a gente viveu nos últimos anos. Então é muito importante estar todo mundo realmente interessado em se atualizar, em saber como utilizar. Hoje, por mais que a gente fale, a inteligência artificial já está presente, de fato, há 3 anos nas nossas vidas e mudando, de fato, e eu acredito que com a chegada do ChatGPT houve essa democratização da inteligência artificial e saiu das grandes empresas, dos grandes laboratórios, passou para estar aqui disponível para todo mundo. São poucas as pessoas ainda e profissionais que sabem utilizar de forma totalmente profissional, né, para realmente resgatar todo o potencial da inteligência artificial. E na área médica, a gente tem visto grandes avanços, né? A gente fala que o que pode acontecer daqui 2, 3 anos com a chegada da inteligência artificial na área da saúde é muito maior do que aconteceu na última década, por exemplo. Então, toda a revolução que ela vem causando na área da saúde é muito importante a gente estar realmente acompanhando e integrado ali nela e colocar ela no nosso dia a dia. E na área médica, as oportunidades, como todas as outras áreas, também são imensas, né? Mas é importante a gente saber utilizar as ferramentas certas e saber quando adotar ela no processo, né? Para não ficar, para deixar ela humanizada, porque a relação médico e paciente vai continuar sendo imprescindível e vai continuar sendo insubstituível por inteligência artificial. É uma relação de olhar, né? Uma relação de toque, uma relação Exatamente, de confiança, né? Exato. Na verdade, a medicina ela tem que enxergar a IA como um grande aliado, né? Um grande aliado inclusive de troca de experiências, um grande aliado de quase que uma mentoria para discutir, né, sobre as possibilidades de diagnóstico. Não só nisso, a gente às vezes pode focar nos avanços gigantes, né, que a medicina está tendo, desenvolvimento de novos medicamentos, antibióticos. Eu vi, inclusive, a questão da longevidade, né, que, por exemplo, cientistas na China estão conseguindo reverter já em primatas o avanço do envelhecimento, né? Células, né? E isso daí seria justamente, eu costumo dizer, não é uma frase minha, mas que eu costumo dizer, que daqui a 10 anos, eu coloco 10, tem gente que coloca 5. Daqui a 10 anos, se a gente aguentar mais 10, a gente vai viver mais 50. Porque, de fato, é decisivo, com muita esperança, tudo o que está acontecendo na medicina para todos nós. A longevidade tem, claro, com todos esses benefícios que vem, também vem outros problemas, mas outras oportunidades de transformação. Desde quando eu me formei, eu sempre dizia, não há nada mais constante do que a mudança. Só que a mudança acelerada, como a gente está vendo hoje, a gente nunca viu na história da humanidade. Então, a necessidade da gente se adaptar, se preparar, ela urge, né? Urgente. Ela urge porque, senão, você de fato corre o risco
de ficar fora dessa transformação, fora desse avanço. Né? E se você trouxer esse avanço para o seu lado, de fato você vai fazer diferença na sua vida e na vida de quem estiver junto com você. Ao seu redor, exatamente. É verdade. E complementando e passando uma bola para você, eu acho, Thaís, que a gente tem no consultório médico, no dia a dia da relação médico-paciente, esse desafio, né? Porque até 3 anos atrás, vamos marcar essa data que é famosa, 30 de novembro, né, de 2022, quando nós acordamos com uma ferramenta de IA que já existia no mercado, mas se tornou pública e acessível a todo mundo. O médico tinha no consultório, um paciente chegava, olha, doutor, eu consultei no Google, né? Exato. E só que o paciente não tinha um repertório para interpretar aquelas informações que o Google, né, através de links, estava trazendo. E agora ele chega com o exame dele analisado, diagnóstico pronto, o exame de imagem analisado e uma proposta e umas hipóteses de tratamento e diagnóstico na frente. Por que o médico conseguiria ou vai conseguir se adaptar a essa mudança? Como é que você vê isso? Eu vejo muitos que ainda adotam um certo medo daquilo. E aí não deveria, né? Então, muita gente tem preconceito. Eu vejo muitos profissionais, quando o paciente chega, já prontinho, ó, eu acho que eu tenho isso. Ele, a princípio, ele é reativo àquilo. E, na verdade, não. Ele deveria ter vários assistentes, né, criados para tarefas totalmente específicas. E aí, junto com o seu paciente, vamos analisar então. Então, deixa eu ver junto. Vamos ver juntos. E aí, sim, o paciente, ele não tem o conhecimento como o médico tem. Ele não vai saber. A mágica, eu acho que da questão da inteligência artificial é o seu conhecimento. O seu conhecimento, o paciente não vai ter o conhecimento do médico. Então, o paciente não vai saber questionar a inteligência artificial, não vai ter o potencial de um senso crítico de questionar a resposta vinda pela inteligência artificial, coisa que o médico, com todos os seus anos de estudo, com todos os anos de experiência, tem. E aí que está a mágica. Ninguém não vai tirar o poder do médico, essa chegada do paciente já com toda a análise pronta. Não, porque... Verdade. A gente está falando de repertório, né? Exato. Isso é o que a inteligência artificial vai responder muito melhor para o médico do que vai responder para um paciente. Eu tenho um grande amigo que diz o seguinte, né? Que quando a pessoa chegava com o Google, era tranquilo. Não, chegou com o Google, pesquisou, não está aprofundado. Exato. Mas quando a pessoa chega com uma pesquisa, por exemplo, já aprofundada na inteligência artificial, ele diz, não, então peraí, calma. Bora pensar aqui, você, eu... E ela juntos, né? Vamos pensar para a gente aprofundar e te dar o melhor tratamento possível. Exatamente. E esse é o ponto. Exato. E eu não sei se vocês já viram, né, uma pesquisa que saiu, um estudo da Stanford. Eles fizeram uma análise com, acredito que 50 ou 70 médicos. Um grupo, ele chegava com a inteligência artificial, com os resultados, jogava lá e falava, olha, eu acredito que seja isso. E o outro grupo, não, ele simplesmente dava os resultados e deixava a inteligência artificial simplesmente pesquisar e dar o parecer dela. O grupo que teve maior acerto foi quem não dava o contexto primeiro. Sim. Por quê? Porque a inteligência artificial ainda tem esse viés de confirmação. Então ele vai o quê? Querer te agradar sempre. Vai querer te agradar e vai querer buscar respostas que realmente direcionam para o que você pensou. E aí, isso que eu acredito que hoje é um dos maiores desafios dos médicos, é deixar quieto e não passar o que ele acha. Esperar. Esperar o que vem de lá para poder tomar uma decisão. E aí você debate e com a inteligência artificial após isso. Aí que está a chave realmente para melhores resultados com o uso de inteligência artificial. Porque muita gente, alguns médicos até chegam e falam, poxa, mas não deu certo, não estava certo, mas muito por conta disso, desse viés. Ele influenciou, né, esse viés de confirmação do próprio modelo que estava lá, que estava trabalhando naquele momento. Né? Isso leva... eu estava lendo um artigo também, Thaís e André, que falava sobre o paradoxo da medicina, porque você tem hoje ferramentas que sabem mais ou leram mais artigos científicos, né? Modelos de linguagem, mais do que o médico leu a vida inteira,
né? Como o médico vai negar isso, né? Essa utilização? A outra, eu vi um estudo interessante que mostrou o seguinte: médicos que faziam diagnóstico de tumores de intestino, né? Que eles acertavam em torno, eu não lembro o número exato, tipo assim, 86% dos exames acertavam a lesão que estava que eles faziam na colonoscopia. E depois eles analisaram os médicos que estavam usando a IA para ajudar no diagnóstico. Reduziu o acerto deles de 86% para 84%. E depois eles analisaram médicos que estavam usando a IA, mas deixaram de usar a IA e deram um exame para ele analisar. Reduziu mais ainda. Então, existe um paradoxo assim, não, se eu usar uma ferramenta de IA vai me ajudar. Mas como se eu acertava mais antes, quando eu não usava a IA? Né? É o viés de confirmação, o que a gente tem chamado, eu tenho lido muitos artigos que chamam de offload cognitivo, né? Então, eu vou deixar de aprender porque tem alguém, uma caixinha preta aqui do meu lado que vai me ajudar com uma resposta para alguma coisa, né? Aí isso não passa só na questão da medicina, passa pela educação como um todo, né? Por todo. Eu sou professor universitário. No semestre passado eu dei uma aula para uma turma de primeiro semestre da área de comunicação, eu tinha 80 alunos na minha sala. Né? Um tinha caderno, 2 tinham tablets, o resto todos tiravam fotos ou gravavam a sua aula. Né? E na hora de apresentar trabalho, todos estavam fazendo trabalho no chat GPT. Como é que eu vou aferir o conhecimento daquele aluno? É um desafio acadêmico mundial, não é só nosso. Como é que a gente vai usar ferramentas para medir o desempenho de um aluno? Sabe o que eu tenho usado, de fato? É prova oral. É muito recente, né, Denis? Pesquise no chat GPT, depois mas vem aqui e me fale o que você entendeu. Exato. No mínimo eu quero saber se ele aprendeu alguma coisa. É um caminho. É muito recente. Né? Ninguém ainda sabe. Os dilemas, justamente, é quando introduzir, por exemplo, a IA na vida de uma criança que está aprendendo a aprender. Né? Então, não tem resposta, eu acho, que para isso ainda. Uma coisa é certa, que as pessoas hoje que usam IA para aprender da forma correta, elas conseguem mais possibilidades, elas conseguem expandir o conhecimento. Isso, por exemplo, tem exemplos... Uma profundidade maior até. Exatamente. Do que aquela superficial que ela simplesmente lia ali. Porque ela vai perguntando e aquilo vai extraindo mais informação. Agora, aquela que usa para a inteligência artificial fazer o trabalho para ela, essa daí, ao longo e médio prazo, vai... Eu queria jogar assim uma saber pergunta. Usar. Eu queria jogar uma pergunta aqui na mesa para a gente aquecer um pouco mais a nossa conversa, que tá muito boa, né? Mas é assim, eu até... antes da saída comercial do ChatGPT, a gente estava falando um pouquinho antes, né, de começar a conversar aqui, você trabalhou com BI, eu trabalhei com BI também, usar, né, aquelas IAs preditivas, né, para prever um comportamento, analisar uma tendência. Dentro do nosso trabalho a gente usava aquilo. Ela foi evoluindo, virou uma generativa. E eu dizia assim, não, se eu tivesse um filho hoje, minha filha caçula tem 22 anos, se eu tivesse um filho hoje, até 3 anos atrás, eu diria assim, eu vou botar ela para aprender a programar. Né? E hoje, eu estou repensando esse meu conceito, se eu tivesse, ou talvez... quando eu tiver meus netos, talvez, eu vou dizer assim, olha, leia muito, tenha repertório, seja um leitor voraz para aprender de tudo sobre o mundo, porque você poder criticar, de repente, o que uma calculadora probabilística, como é uma IA generativa, dá respostas para a gente, que a gente, se não souber criticar, a gente fica refém dela. Né? Essa questão da programação é um ponto de interrogação gigante. Eu acabei de vir em São Paulo, fiz uma rodada na USP, no INSPER, lá na Mackenzie... E justamente estava vendo e fui fazendo pesquisas no ChatGPT mesmo, profissões de futuro, profissões que não têm tanto futuro. 7 mais futuro. Todas envolvem programação. Né? Programador com certeza tem um passo muito à frente para ainda mais extrair coisas muito mais rápidas do que quem não programa. Hoje, lógico, existem várias ferramentas no-code ou low-code que a gente consegue criar aplicativos interessantes, automações interessantes, que, lógico, possibilita a acessibilidade. Todo mundo consegue criar hoje alguma coisa. Mas quem tem um know-how de programação, aí consegue ir muito além, criar coisas muito mais complexas, consertar aqueles bugs muito mais rápido e a gente volta pro repertório, né? Exatamente. Quem aprendeu lá a escovar bit assim. Lá atrás, né? É sempre tem assim. Muito mais facilidade de criticar se aquele código está bem escrito, se não tá, pegar só um pedaço. Na hora ele já identifica que aquilo lá está errado e já vai mudar. Usa, né? O Andrew Karpathy, né? Que lá um dos fundadores lá da OpenAI falou, né? Ele que cunhou aquela pessoa Vibe Code, né? Que está na moda agora, que você codar só com prompt, né? E você
fazer isso. Vamos evoluir um pouco na nossa conversa aqui e a gente vai falar um pouco mais da parte de inteligência artificial nos negócios e automação, né? Legal. A gente está com a Thaís Martins aqui, que é expert em automações, né? Me fala um pouquinho sobre o que você vê esse mundo dos agentes no negócio, dos agentes na medicina, principalmente. Então, vamos lá. Eu acho que tá cada vez mais acessível, como a gente falou, com certeza com a chegada dessas ferramentas no code, low code, se tornou muito mais acessível. Então, por exemplo, hoje eu falo assim que a gente está na era dos aplicativos descartáveis, né? A gente consegue criar aplicativo para tudo. Então, teve um probleminha ali, tem um processo na minha empresa, eu consigo criar um aplicativo só para resolver aquilo, e aí a equipe inteira já pode mexer, coisa que antes demorava, exigia investimento, desenvolvedores, hoje não. Então, eu acho que assim, o que eu tenho visto no mercado atualmente? Tenho visto ainda, a gente tem uma janela muito grande de oportunidades, porque são poucas as empresas, de fato, que estão usando inteligência artificial da forma que dá para se usar, né? De forma inteligente. Ainda eu vejo muitas empresas com automações muito básicas, né? Principalmente quando respostas de WhatsApp, no site, aqueles chatbots, e coisa que hoje em dia, se você realmente se dedicar a estudar um pouco, consegue se fazer tranquilamente, integrando, sabendo quais ferramentas certas, ou o N8N, ou até mesmo o Make, que é uma ferramenta muito simples de se usar e que eu acho que é a porta hoje de entrada para quem quer criar uma automação mais simples, consegue criar rapidamente uma automação que já vai gerar um ganho de produtividade muito grande. E é coisa que a gente hoje não vê. Eu vejo eu falo assim, eu venho, por exemplo, vou viajar pelo Brasil, entro nos aplicativos, eu quero quero alugar um carro. Entro ali para conversar no WhatsApp, aí eu vejo lá, aqueles robozinhos, né? Um para tal, dois para tal. Gente, hoje a gente consegue criar uma automação tão simples, que conversa com você em linguagem natural, que você pode mandar um áudio e ela entende. Então, a oportunidade está aí, a gente tem que aproveitar. O que eu falo assim, daqui 1 ano, 2 anos, pode ser que isso já não seja uma oportunidade, que todo mundo vai ter que ter entrado nesse jogo. Vai ser uma commodity daqui a pouco, vai ser como Office, né, no começo. Quem tinha uma vantagem, quem sabia mexer no PowerPoint, no Excel, aí tinha uma vantagem na entrevista, você ia lá, não, eu sei, pacote Office. Agora, gente, não tem. Não precisa. Não precisa. Não, e o Office está aí há 30 anos no mercado se segurando, né? Exatamente. E ainda continuam exigindo o pacote Office. Vai chegar um jovem, adolescente assim, vem cá, mas... Pra quê? Se eu tenho uma IA aqui, me dá o dado aqui bruto que eu vou mastigar aqui. Eu vou fazer tudo aqui para você. Eu vou te trazer ele pronto. Pra que precisa do Excel? Exatamente. Né? Eu acho que esse é um caminho. Denis, Thaís, sabe como é que eu imagino? Né? Guardando as proporções dos efeitos visuais, sim, mas quase um Tony Stark, né? Ou seja, você tem lá um agente, né, que controla vários agentes, o WhatsApp, né, controla vários agentes, que cada agente cuida de uma coisa sua, uma tarefa sua específica, e que ali você consegue desenvolver sua rotina, desenvolver seu trabalho, conversar com as pessoas, projetar o seu dia, projetar suas tarefas, né? Eu imagino mais ou menos esse futuro breve, né? Na verdade, sem os efeitos visuais, mas aí aqui, no aparelho celular, tudo passando por aqui, e você, de certa forma, conversando e fazendo com que a automação toda trabalhe para você. Exato. De uma forma muito conversando, né? Natural, né? Muito natural. Natural. Né? E nós temos essa capacidade de antropoformizar, né? A gente quer que uma máquina seja igual a gente, exato, né? Então a gente quer conversar, não mais rodando, programando, digitando, mas que aquela máquina interaja com a gente de uma maneira como a gente interage com o ser humano. Né? A gente tem essa... Tanto que eu vi 2 dados essa semana. Um foi que 70% das pessoas que têm acessado, pessoas leigas, né? O ChatGPT estão usando para conversar, fazer terapia, para acabar com a solidão, com a solitude, né? E isso aí lá atrás já tinha sido identificado lá na década de 60, quando aquele chatbot Elisa foi feito lá atrás, né? Quando o cientista lá descobriu que a secretária dele estava ficando mais cedo no escritório para
fazer terapia. Fazer terapia com ele. Com uma IA que tinha uma resposta pré-configurada, né? Era a bisavó da Alexa, né? Fazendo lá, trabalhando lá. Né? Então, a gente caminha, né, para esses desafios, né? Você tem uma grande experiência, né, nesse processo de agente, de automação. Como é que você vê hoje, quais são os erros? Como as pessoas podem se proteger de errar menos quando pensam em automatizar o seu sistema, o seu consultório, a sua clínica, a sua empresa com IA? Como é que você vê que a gente pode minimizar esses impactos? Eu acho que a primeira coisa é começar pequeno, começar simples. Identificar realmente um ponto ali, um processo que seja repetitivo, que demanda tempo, e aí atacar esse problema específico e simples. Resolveu esse e viu onde dá para... Às vezes, em um processo que você tem, só dá para colocar a inteligência artificial em um ponto ali do seu processo. E esse um ponto desse processo vai fazer muita diferença depois. Muita gente quer automatizar tudo. E de repente não precisa. Por exemplo, um médico poderia automatizar a triagem de pacientes. Só a triagem. Quanto tempo que normalmente demanda? Todos os pacientes têm que passar pela triagem, respondendo seus dados, respondendo o que tem. Por que não automatiza esse processo, né? Faz primeiro essa parte. Depois pense em automatizar de fato o atendimento, né? E automatizar de fato o pós-procedimento, que também é um outro... Dois pontos que eu vejo muito interessantes atualmente para automação e que é fácil e simples é a triagem e o pós-procedimento, o pós-atendimento. A remarcação de uma consulta, a volta... Exatamente. Colher uma informação, fazer uma pesquisa. Eu acho que talvez o próprio agendamento, né? O agendamento. Também. Simples hoje em dia. Então, assim, tentar uma tarefa. Não fica perdido em monte, porque você vai identificar um monte de coisa que dá para fazer com inteligência artificial. É verdade. A gente está num momento que, por essa explosão de que a IA resolve tudo, exato. Né? As pessoas acham que... Querer resolver tudo ao mesmo tempo. Mas, de repente, até um Excel resolve o problema daquela pessoa. Não precisa nem ter um agente naquele momento. Exato. Mas tem que pensar pequeno, começar numa solução inicial para entender a dinâmica. Porque eu sempre tenho falado, em algumas palestras, em algumas conversas que eu tenho com profissionais, comece pequeno, não ache que a IA vai resolver tudo, mas principalmente entenda o conceito, como é que essa máquina, essa calculadora maravilhosa, né, que pensa estatisticamente um token, né, a próxima resposta, funciona, porque quando você sabe como ela funciona, você consegue interagir melhor com ela, né? Você consegue obter os melhores resultados, fazer as melhores perguntas, né, com contexto, com tudo que a gente vai ajudando nisso, né? É muito bom, muito bom. Eu tava conversando, Thaís, com uma pessoa do Google na semana passada, lá em São Paulo, e ele contou pra gente que 75% das micro e pequenas empresas do Brasil estão usando IA para alavancar o seu negócio. Olha que coisa interessante, né? A locomotiva, né, da economia são as pequenas empresas, são pequenos empresários que estão... E hoje ele consegue, de repente, não competir, mas quase competir de igual para igual com os grandes, tendo uma ferramenta que ele pode estar assinando por $20 por mês, R$100, R$99 por mês. E a gente está num momento que eu digo sempre essa ferramenta, essa assinatura desse produto, ele tem que estar dentro do seu orçamento doméstico, como você paga a luz, paga a água, né? E paga a TV, a cabo e a internet, não é isso? Exatamente, Eu falo, mas também não adianta pagar e não saber como usar. É uma máquina super potente ali, mas tem muita gente que usa para melhorar um e-mail, para melhorar um texto. Para usar como se fosse o Google, né? Exatamente. Então, assim, vai investir? Então, vamos aprender a usar direito esse negócio aqui, porque ele vai fazer diferença total em quem realmente sabe como utilizar. Então, essa é uma dica, né? Porque muita gente paga, mas por isso que a Thaís está aqui com a gente, porque ela vai estar falando mais tarde sobre isso, né? Com a gente, para um grupo de profissionais. E a ideia é essa, é mostrar que é um investimento que vale a pena, sabendo usar, e que tem que fazer parte do seu orçamento, da sua empresa ou da sua casa, né? É importantíssimo isso. E quando usa e quando sabe os benefícios que vem, aí não tem como não usar mais. E outra dica que eu falo, comece por uma ferramenta
uma única ferramenta, seja ChatGPT, seja Gemini, qual que você se familiariza mais e se aprofunda nela, não fica perdido, porque toda hora vão falar que surgiu, tem uma nova chegando, Grok agora, ou, não, vamos pro Perplexity, não, vamos pro Gemini, vamos pro ChatGPT. Não, escolha uma que você gosta, que você se identifique e aprenda a usar bem, que aí, com certeza, você vai ter ganhos muito maiores do que ficar perdido e ali transitando entre uma ferramenta ou outra. Por que você acha que a IA jamais vai substituir a medicina? O André falou do olho no olho, né? Eu acho que esse olhar clínico, essa validação ainda, né? Eu acho que ainda, né? A validação. Sim. Mas a confiança, ela é insubstituível. Isso não tem como. Né? E voltando para esse tema da medicina, eu acho que é isso. Porque o médico, né, o profissional bem qualificado, porque a gente vai entrar eu falei do paradoxo aqui, em alguns dilemas, né? Esses jovens que estão entrando na faculdade agora, né, que vão usar uma IA como aliado do conhecimento. Uhum. Que habilidades, né, que soft skills eles vão ter que desenvolver para evoluir profissionalmente e crescendo como uma IA, né? Na medicina, Sim. em qualquer outra carreira, no direito, que é importante, também nos negócios. E essa capacidade que a IA tem de identificar padrões e ajudar esse profissional. Que esse jovem estudante médico caminha para o futuro, né? E é uma questão bem delicada aí, porque o que a gente, ao mesmo tempo que essa ferramenta inteligência artificial, ela é muito boa para pessoas que já têm conhecimento. Por quê? A pessoa vai saber fazer a pergunta certa e vai ter também, vai receber uma resposta, vai interpretar e vai ter o senso crítico em cima daquela resposta com base no conhecimento que ela já tem, com a experiência que ela já tem. Jovens, aí que tá, o jovem tem agora imagina que ele tem uma máquina que sabe tudo do mundo todo à disposição. Então é a hora realmente do jovem se dedicar para aprender mais, porque eu acredito que uma das habilidades maiores que vai ter que ter para usar bem a inteligência artificial é saber se comunicar com ela. Sem isso, não tem como conseguir extrair o máximo potencial que ela... Saber fazer boas perguntas, né? Saber fazer as perguntas. Com o Google a gente pergunta. O repertório é substituível. É essencial. E tem que ter repertório para poder dar os comandos, né? Os comandos e também para receber depois e criticar se aquilo realmente... Eu vejo a IA com uma esponja esperando um comando para te dar uma resposta. Exatamente. Né? O Google você faz pergunta. O ChatGPT, né, e para esses outros modelos você dá um comando. Você conversa, né? E você conversa. Tem essa resposta, você conversa. Né? Você aprende a conversar com ela. Ela aprende a te conhecer, né? E ela entende melhor, ela vai entendendo com o tempo melhor até o seu tom, o que você quer. Uma parceira, ela queria falar, André, que eu crio alguns roteiros, crio alguns projetos. André, cria até pediu pro Dedenz, é possível criar um clone do André? Eu falei, mas não vai criar. Sim, mas não precisa. Dá para criar sim. Eu estava pensando aqui o seguinte, a dificuldade... Tem empresários vendo a gente aqui, conversando, e certamente vão querer aprofundar e tirar algumas dúvidas depois da sua conversa. Mas eu vejo assim, em relação à curva de adoção dentro de uma empresa, mesmo um pequeno negócio, um grande negócio, ela passa por quem é o patrocinador disso, né? Como é que você vê esse desafio hoje em empresas pequenas, médias ou grandes, desse caminho de adoção da IA, porque ela passa por barreiras, ela passa por cultura organizacional. Como é que você vê isso? E às vezes frustrações, né? E frustrações. O que eu vejo aqui, que é o papel do gestor, é fundamental nesse momento, principalmente de implementação de inteligência artificial, como também de outras tecnologias. Então, por quê? Se a equipe não compra, não adianta você querer investir em inteligência artificial. Se a equipe não comprar e não ver que aquilo realmente funciona, vai continuar tendo medo de aquilo substituir ela, vai continuar enxergando a inteligência artificial como mais uma tarefa. Poxa, mais uma coisa que vou ter que aprender a usar o ChatGPT, vou ter que aprender a usar isso. Então, vai criando essa barreira. Se ele não mostrar, tem que mostrar na prática os benefícios e como que dá para usar de fato. Mostrar na prática para as pessoas, para a equipe. Aí ela viu aquilo que realmente faz
diferença e viu que se ela souber usar aquilo, ela vai estar muito mais na frente do que quem tá adiando. Ou outra empresa que não use, né? Exatamente. Você já tem a pessoa, já conquistou ali a pessoa para colocar a inteligência artificial na prática. É um diferencial competitivo individual e é um diferencial competitivo de empresa. Uma empresa que tem hoje, conseguiu botar nos seus processos a inteligência artificial, fatalmente, ou ela vai produzir mais ou ela vai ter um custo mais enxuto. Exato. Né? Então ela vai ser um diferencial competitivo grande. Vai utilizar processo. Eu vejo assim, que a adoção, ela depende de uma estratégia top-down, né? Tem que ter o buy-in, né, do top management da empresa. Não, nós vamos, faz sentido a gente ir, né? Mas a implementação, ela é bottom-up, né? A base da empresa tem que aceitar, entender que tem uma estratégia. Quantas empresas eu já passei onde o dono quer implementar a inteligência artificial, só que você vai chegar ali para os funcionários, que são as pessoas que colocam a mão na massa ali no dia a dia, e eles não estão querendo, não querem cooperar com aquilo. E aí, se você conseguir mostrar na prática mesmo, olha, o que você faz hoje? O que a gente consegue fazer com inteligência artificial? E ele sentir que aquilo, de fato, poxa, realmente simplificou minha vida, eu consigo fazer muito mais coisa. Aí ele comprou a ideia. Ótimo. Mas um dos desafios é essa, vem de cima e não coloca, de fato, ali no dia a dia das pessoas que estão ali na mão, na massa do negócio, e as pessoas simplesmente não querem. Não vão fazer, não vai evoluir. A gente vê muitos casos hoje já, né, de empresas grandes falando, eu uso IA na minha empresa, entendeu? Mas assim, eu dei assinatura no ChatGPT para todo mundo. Comprei uma assinatura Teams lá, uma assinatura Corporate Enterprise, sei lá. Mas não preparou as pessoas para usarem. As pessoas estão usando como se fosse o Google ali. Exatamente. E realmente não faz. Então... E aí eu pego, Denis, aquela tua colocação desse novo ente, né, que as empresas estão tendo, que é o CAIO, né? Sim. Chief Artificial Intelligence Officer, né? Isso. E aí, inclusive, está sendo uma peça-chave nas empresas que decidem implantar a inteligência artificial, porque ele é o grande facilitador, né? E o grande disseminador da inteligência artificial dentro da empresa. Eu chego a dizer, pela experiência que a gente tem, que se não tiver um CAIO dentro da empresa, não vai. Não vai. Ele não vai conseguir. Esse cara é o cara que vai derrubar as barreiras, vai tratar as objeções, vai mostrar para onde começa mais rápido, ou menor ou melhor. Ele tem o apoio, né, da alta direção da empresa, mas facilita a utilização ou a implementação dessas soluções. Exato. Porque como a gente falou lá atrás, né? Só para ter uma analogia, lá atrás eu visitei o Washington de Veto, lá no Brasil, e ele não tinha uma sala, ele tinha uma cadeira do lado de cada funcionário dentro da agência dele. O CAIO é mais ou menos esse. Isso. Ele vai ter que sentar do lado de cada uma das pessoas chaves e ir lá ensinando, entender o processo, como ele pode otimizar, desenhar os processos. Exatamente. E tem que sentar do lado. Vamos lá. O que é que você está vendo? Quais são os teus principais dores aqui no trabalho? E vamos desenhando essa solução. Onde que a gente consegue colocar a inteligência artificial? Tem momentos ali que não dá para colocar a inteligência artificial e está tudo bem. Mas se em algum momento dentro de um processo você identificar colocar, já aumenta a produtividade ou reduz um custo para a empresa. Então, exatamente, esse papel é essencial. Nossa, hoje. O papo está muito bom, né? O papo está ótimo, mas tem que caminhar um pouquinho. Vamos lá. Thaís, você tem uma experiência, você trabalhou no Canadá, você trabalhou em multinacionais. Como é que você vê, a partir de hoje, né? Vamos imaginar que a gente está celebrando os 3 anos do ChatGPT, que vai ser daqui a um mês praticamente, né? Como você vê os próximos 2 anos da IA? O que vai acontecer daqui para frente? O que a gente até comentou ali. Hoje, eu ainda enxergo que a gente está numa janela de oportunidade gigantesca. Tem muitas empresas que usam inteligência artificial, mas não usam de uma forma totalmente profissional. Então, por exemplo, são dados, 70% está usando inteligência artificial, mas como que está usando? Será que está usando só para uma pesquisa ou está usando só para criar uma imagem, fazer algum videozinho? Pode ser isso, porque de forma profissional, pega 10 empresas aí, vamos ver quem realmente está usando, né? De fato. Né? De fato, né? De forma inteligente, como que daria para usar. Então eu vejo assim, daqui 2 anos, a gente está com uma janela de oportunidade imensa
tá aberta aí e a gente tem que aproveitar agora, porque daqui 2 anos eu vejo que vai se tornar, como pode dizer, vai ter que usar a inteligência artificial para você se manter no mercado competitivo. Senão você simplesmente vai estar fora. Eu não vejo um outro caminho, porque a evolução está sendo muito rápida. Vamos pensar, 3 anos, o que mudou, né? Mudou praticamente totalmente a forma como a gente trabalha. Eu falo, gente, quando eu era diretora financeira, por que não existia isso? Eu ficava analisando aqueles balanços. Noites e noites inteiras, né? Noites e noites, criando apresentações e tentando criar de um jeito que seja didático para mostrar, por exemplo, para a presidência, né? Porque o Morongo, por exemplo, da Mormai, não é uma pessoa que gosta de ver números. Sim. Então eu tinha que ter todo um jeito de falar. Hoje, se eu tivesse isso, rapidamente a gente conseguiria criar vídeos, dá para criar muita... Sim. Dá para transformar uma planilha. Falando, interagindo, dá para fazer tudo. Então, assim, aproveitem agora o momento, é o único, e não deixem para depois, porque daqui 2 anos, de fato, se você não tiver colocado em prática hoje, você vai estar muito para trás. Em qualquer área do conhecimento humano, em qualquer área que nós possamos estar trabalhando, né? Área. Seja um advogado, seja um médico, seja um engenheiro, seja... qualquer tipo de profissional precisa ter essa ferramenta, como a gente hoje tem na TV a cabo, né? Quando a gente tem a energia elétrica na nossa casa, uma IA, uma ferramenta de IA dessa, é fundamental para a gente, né? Então, E dentro, na verdade, a IA também é uma grande parceira de trabalho. Por exemplo, agora, recentemente, montando a planilha do nosso evento, Amazon IA Week e do IA Medical Day. Montei toda a planilha desde precificação, entregas, tudo, com números. No final, passei, analisa, pontos fortes, pontos fracos, riscos. Isso. Veio um relatório precioso, sim, onde eu estava, digamos assim, colocando a mais, onde eu estava colocando a menos, sugerindo ajustes, sugerindo formas de abordagem. Veio realmente um relatório muito bom, que eu ainda nem passei para a equipe, mas veio muito rico. E é isso, é um parceiro, muitas vezes é um parceiro de trabalho. E eu peço, às vezes, para me mostrar aquilo que eu não estou vendo. Né? E vem, acredito que o que você não está vendo e vem sempre com sugestões. Muito assertivo. Mas também a forma como você conversa com a inteligência artificial, que faz total diferença no retorno que ela te dá, nesses insights que ela te dá. Porque se você simplesmente pedisse, analisa isso aqui, ela iria analisar, ia ser bom, mas não ia te dar uma profundidade tão grande quando... Ele construiu o BP dele, né? E depois pediu só para ver. Me mostra que eu não estou vendo aqui. Exatamente. Né? E me dá insights, né? E ele foi trazendo. Eu estava até conversando uma época com um amigo meu que é empresário, contabilidade, dizendo, de que forma tu vais aplicar IA? Né? Sugestão básica. Pega os relatórios e justamente faz isso que eu fiz. Pede para ela analisar, porque você já vai nos pontos. Ela não vai simplesmente, ela vai laudar, não. Mas ela vai te apontar os pontos de atenção e você vai lá, olha, você primeiro faz, mas você vai pegando confiança, ela vai te conhecendo, ela vai entendendo a sua exigência e aos poucos você vai montando, na verdade, uma inteligência para IA para você. Né? Isso é um caminho, né? Não é uma coisa do dia para a noite, eu vou saber fazer tudo e ela vai me responder da forma como eu quero. Não, você vai educando, né? Exato. É verdade. A gente está se aproximando do final da nossa conversa. Né? Eu queria agradecer você, Thaís Martin, aqui com a gente. André, mas eu queria fazer uma pergunta ainda para a Thaís. Thaís, vamos lá. Quais IAs, na verdade, hoje, poderia ser, digamos assim, umas 3 a 5 imprescindíveis para você realmente ter no seu portfólio que te dê resultados, por exemplo, desde comunicação até a gestão de uma empresa, né, como um todo? Primeira
ChatGPT, não tenho como deixar para depois. Eu acho que ela é o centro de tudo. Você consegue criar assistentes personalizados, você consegue criar projetos, organizar todas as suas conversas, você consegue, além disso, personalizar ele para que ele responda mais adequado com o que você busca, fazer automações através dele. Enfim, ChatGPT acho que já tem modo investigador, modo agente, e ele foi o que surgiu, né, na democratização da inteligência artificial. E ele continua evoluindo. Hoje mesmo vocês viram que lançaram o Atlas. Isso, o Atlas. Agora ele pode estar ali no seu computador, você abre, aciona no seu navegador, você aciona ele. Eu fiz o teste antes de vir para cá. Você aciona, coloquei uma planilha de possíveis clientes. Você aciona ele faz uma análise ali na sua tela e pedir para ele, manda um e-mail com essa análise na sua tela, no seu navegador. Ele já faz isso. E ele vai analisando cada página que você tá. Assim, ele tem evoluído muito. Então hoje, ChatGPT. Manus AI eu tenho usado. Porque a gente tem que conhecer as limitações das ferramentas, saber onde dá para ir e onde não dá. ChatGPT eu ainda acho que ele não cria umas apresentações muito interessantes, nem MVPs interessantes. Então, aí eu migro para o Manus AI e também para o Gama. O Gama ele é dos primeiros ali de apresentações, mas continua evoluindo bem, evoluir. Né? Eu concordo com você. Evoluindo muito. Ele não fazia gráficos antes. Hoje, se você jogar um relatório financeiro lá, ele já monta gráficos visuais, já consegue ter. Muito bom. Então, ChatGPT, Manus, Gama. Automações, N8N. Não tem como deixar de lado o N8N. Para quem está começando, o Make pode auxiliar muito bem, consegue criar automações interessantes pelo Make, mas o N8N acaba sendo mais barato se você souber também como utilizar localmente. O N8N se torna mais barato. Vamos pensar então, já foi ChatGPT. De comunicação, de vídeo. De vídeo? Então vamos lá. A HeyGen, para quem quer treinamentos, por exemplo, a área médica, muito importante para treinamentos de equipes, para treinamento. HeyGen está muito interessante. Os avatares e clones. Você pode se clonar ou pode usar os avatares e ele está muito bom, cada vez melhor. O lip sync está ficando cada vez melhor. E para quem quer criar vídeos, imagens, eu tenho utilizado muito a FreePic. A FreePic, ela coloca dentro dela os modelos, né, como o Nano Banana, que agora VO3, agora para imagem, Nano Banana e Seed Dream são as melhores no momento e estão dentro já da FreePic. Pode ser FreePic, pode ser AI também. Exatamente, pode ser, tem várias ali, mas são agregadores agregam as geradores melhores de imagem de vídeo, são muito bons. E de vídeo, VO3, a Swan, a Swan. Qual é a outra que agora tá muito boa? Deixa eu lembrar. Kling. A Kling e Runway, se você quer também os de avatares, está muito interessante. Assim, muita coisa. Mas se souber usar ChatGPT, já vai dar muita diferença. Usando ChatGPT e Make, que para quem está começando, pronto, já tem já tem um ganho de produtividade. Só o Notebook LM. Nossa, o Notebook LM, com certeza, ainda mais para a área médica. É um patinho feio, né? Porque ele é gratuito, ele é poderoso e pouca gente conhece, né? Não, tem que usar. Notebook LM, tem que usar. Quando a gente apresenta o Notebook LM para as pessoas ficam assim. E eu fiquei assim a primeira vez que eu vi. O Notebook LM tem uma janela de contexto muito maior do que o Chat. Ele é um RAG perfeito. Do que o ChatGPT. Então imagina que o ChatGPT você tem uma janela de contexto de 196 mil tokens, né? Que são como se fossem palavras, né? Então, numa conversa, o que vai e o que volta ali. O que vai e o que volta são esses tokens. E às vezes ele começa a alucinar, porque às vezes a conversa começa a ficar muito longa, ou você colocou um documento muito longo ali, aí ele começa a dar aquela alucinada. Já o Notebook LM tem mais de 1 milhão de tokens. Janela de contexto. E aí você gera podcast a partir vídeo agora, né? Gera vídeos, gera mapa mental, quiz, tudo ali. Ferramenta para estudo. Ferramenta para... Assim, Notebook LM tá incrível. Então, assim, ó... Vamos lá. Eu sou fã do Notebook Sou fã. Eu tinha esquecido essa, mas essa é essencial. É ChatGPT, Notebook LM,
e make para quem está começando, pronto, já seria ótimo, já tem um ganho. Nanobanana também. Muito bom. O Google fez uma... Tá do nada, bom. né? Assim, ele foi devagarzinho. Foi devagarzinho. Todo mundo falando dos outros, de gerar tá imagem. Muito bom. Lançou o Nanobanana e foi... Tá demais. Muito bom, muito bom. Então, muito a bom. pergunta do André foi fantástica, porque a gente tinha esquecido. Bom. O que você usa no seu portfólio? Né? Foi muito bom. É isso, acho que a gente está bastante alinhado em relação a essas tendências. Né? Eu queria deixar só um ponto aqui. A gente se fala, né, quando é que a gente vai atingir a circularidade? Né? A AGI está perto, né? A inteligência artificial geral está chegando. Né? E ontem o Andrew Karpathy eu sou muito fã dele, ele deu uma entrevista num podcast dos Estados Unidos e depois ele fez um resumo no Twitter, no X, né, do X, do que ele tinha falado lá e falou, olha, 10 anos para AGI, esquece o negócio de 3, 4 anos. Não, eu também. Tem muita coisa, os modelos têm muito a evoluir ainda antes de criar um modelo que seja senciente, que ele saiba que ele exista e que ele possa até competir com a nossa singularidade humana, né? Sim. Então, Thaís, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado, Thaís. Aí eu queria falar da WIN, que é a nossa escola de negócios, né? Que é um acrônimo para WIN Inspire Next. Então, a gente inspira o futuro próximo que vem por aí. E a gente queria te agradecer. Recém-nascida, né? Recém-nascida. E a WIN tem 2 filhos que vão surgir agora em breve, né? Que é o nosso Amazonia Week, né? Que vai ser uma semana de imersão aqui na Amazônia, né? Onde a gente está no centro do mundo hoje com a COP30 aqui, né? E o evento IA Medical Day, que vai ser o IA Medical Day, a gente vai ser uma vertical só para médicos. Que ótimo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Thaís. Prazer todo meu. Obrigado. Obrigada.